Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, os meios não justificam os fins. A grande maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que realmente significa corrupção. A gente tem, como em todas as áreas do conhecimento humano, né, visões distorcidas, interpretações errôneas e distorcidas sobre o significado das coisas que acontecem no mundo. E a grande maioria nem se aprofunda nisso, nem tenta entender mesmo e simplesmente vai levando a vida, empurrando com a barriga, como se diz comumente por aí. Principalmente dentro das ideologias, dentro das crenças, existem formas de pensar e agir, existem formas de interpretar, principalmente com relação aqui na nossa cultura ocidental, cristã, judaico-cristã, existem as interpretações dentro das igrejas, dentro das religiões de origem cristã, maneiras distorcidas de interpretar trechos bíblicos, né, pegados ao léu e interpretados de acordo com o gosto individual e coletivo, né, de determinadas igrejas e segmentos dessas religiões, de acordo com as preferências, né, para justificar o preconceito, a misoginia, enfim, todas as coisas negativas que existem, né? E quando você usa os métodos do seu inimigo para combatê-lo, você se torna o seu inimigo ou até mesmo pior do que ele. Não importa a justificativa. Então não importa o seu discurso, a sua retórica sobre os fins para justificar os meios que você usa. De tanto você olhar para o abismo olha de volta para você, como disse Nietzsche. E como disse Jesus ainda muito antes de Nietzsche, né, não se pode servir a dois senhores, e também dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São coisas simples de entender, mas a religião, né, o cristianismo fez tanta confusão em torno dos ensinamentos desse grande mestre espiritual e filosófico que foi Jesus, né, que se torna difícil. Alguns distorcem também os seus ensinamentos e acabam utilizando os próprios ensinamentos de amor, de paz, de busca de si mesmo que ele ensinou para atacar seus inimigos, né, da mesma forma que os seus inimigos atacam a si. Então é muito comum dentro das ideologias, dentro das religiões, dentro das crenças, né, usar-se meios corrompidos para atacar a própria corrupção em si. Muitas pessoas, a maioria das pessoas pensa que corrupção está lá né, no político que aceita suborno, aceita propina. Isso é um efeito, preste bem atenção, isso é um efeito visível, totalmente visível, mesmo que leve tempo para aparecer. De cada 1 milhão de casos de corrupção, eventualmente um surge à tona. E as pessoas acham que era um caso, né? Pouquinho tempo atrás, houve o caso aquele da mala encontrada com 50 milhões de reais dentro de um apartamento vazio. Houve o caso do senador com dinheiro na cueca, agora houve outro caso de um senador com dinheiro
nas partes íntimas. E acontece um caso desse, surge na mídia e todo mundo comenta por um tempo, uma semana, 2 semanas, todo mundo comenta, se torna um assunto do dia, depois todo mundo esquece, até que chegue o próximo, todo mundo continua levando as suas vidinhas medíocres, de cabeça abaixada, né, ciscando e fuçando como os porcos na lama, como as galinhas no chão e tal, e é assim que a gente leva a nossa vida, como verdadeiros zumbis. E sem aprofundar, então, sem aprofundar em nada, né? A corrupção, ela começa já no momento em que surge uma divisão dentro de você. No momento em que você se torna dividido, no momento em que você se rompe dentro de você por falta de autoconhecimento. Então, no nosso dia a dia, nós... e tem uma coisa interessante, assim, que a ação é, como eu disse, o efeito. Mesmo que seja com você, que outras pessoas não estejam vendo a sua forma de agir ou de pensar, não importa. A ação é o efeito, a causa está lá dentro de você. Como eu disse, por falta de autoconhecimento, você toma decisões e pensa e sente de forma dividida, ou seja, de forma corrompida. Corrupção é o oposto de integridade. E integridade, eu estou falando aqui, por isso que muitas pessoas confundem essa palavra integridade também. Confundem integridade com honestidade, como já disse outra vez. E honestidade é honestidade. Integridade é ser inteiro. Honestidade é parte da integridade. Mas a integridade só surge quando você é inteiro, quando você não é dividido. Por isso, a integridade é o oposto da corrupção. E não tem a ver com receber suborno ou propina no seu dia a dia, ou você violar a lei comum, lei moral, essas coisas assim. A corrupção é algo muito mais profundo. Ela acontece, para tentar me fazer entender um pouco melhor, ela acontece toda vez que você faz algo ou pensa algo que vai contra a sua essência mais profunda. Então essa questão de aceitar dinheiro por baixo dos panos, isso aí é o efeito mais grotesco, mais rudimentar, mais visível dessa questão da corrupção. Dentro das ideologias é muito comum, você pode observar, se você conseguir se afastar um pouquinho desse jogo de xadrez de entre direita e esquerda, você consegue prestar atenção que tanto direita quanto esquerda utilizam os mesmos métodos contra o seu oponente. Então, uma vez que se utiliza os mesmos métodos, aí ficou mais do que provado aí nos últimos anos. Não estou aqui falando de política, estou falando de observação. Nos últimos anos, não tem como, porque é preciso entender que o sistema é uma coisa fechada, blindada, o sistema. Não importa quem esteja lá, com a melhor das intenções, ele vai ter que jogar o jogo que já está pronto, o tabuleiro já está montado. Então não tem como mudar as regras do jogo. Esse é o grande problema. Você acha que muda as regras do jogo quando você coloca a direita ou quando você coloca a esquerda. Essa é a grande confusão que se faz. Mas o jogo já está montado, então não muda nada. Muda algumas formas de jogar, mas não as regras. As regras permanecem intactas, ou seja, o dinheiro vai sempre para os mesmos bolsos. Essa questão da propina e do suborno, né, que a gente confunde com corrupção, que a gente chama de corrupção, essa questão da propina e do suborno é uma questão antiquíssima, não esqueci agora como é que pronuncia, mas não faz diferença. Antiquíssima,
E cada geração acha que isso é um problema recente, que isso é um problema que acontece somente no seu momento. Então, aconteceu aí nos últimos anos, quando tivemos, né, o governo de esquerda, um caso extremo de corrupção. Muitas pessoas talvez até já tenham esquecido, mas muitos líderes aí daquele governo, né, acabaram presos. Mas não foram eles que inventaram, porque os da direita que estiveram antes sempre roubaram, sempre, né? E só que são mais ricos e são mais protegidos, então raríssimos deles vão presos. Esse é o jogo, é assim que funciona. E o que aconteceu foi um grande circo, né? Um grande circo, é aquela velha história. O ladrão de galinha vai preso. Então tivemos aí no governo alguns ladrões de galinha, digamos assim, que apenas tentaram jogar o jogo, né, da forma que o jogo funciona, e para estar no poder você tem que ceder, você tem que se corromper. Não tem outro jeito para estar lá. Você tem que dar dinheiro para as pessoas funcionarem, para as coisas funcionarem também. Então, para as coisas acontecerem. Então você acaba jogando o jogo, não tem outro caminho. É até ingenuidade nós acharmos que basta trocar um político por outro para a corrupção acabar, como está aí na moda. É ingenuidade, é imaturidade, é infantilidade. Uma característica muito comum do povo brasileiro, mas não só do povo brasileiro, né? E não é por aí. Aí, se você consegue analisar e ser honesto e sincero consigo mesmo, dentro de você as suas próprias corrupções, dentro de você, aonde você se corrompe na vida, quer dizer, aonde você se divide, aonde você se rompe, aonde você não é verdadeiro, aonde você não é íntegro, pleno, integral consigo mesmo. Precisa muita presença de espírito, precisa muita força de vontade, precisa, como se diz no jargão comum para me fazer entender, precisa muita força de caráter, digamos assim, para me fazer entender, né? Para coragem, honestidade, sinceridade, para ver o abismo dentro de si mesmo, a corrupção dentro de si mesmo, porque você só consegue ser inteiro sendo reto, mas não é o reto moral ensinado pelas religiões, que é uma forma apenas de manter você na linha. É um reto com você mesmo. Não é você seguir leis, não é você ser obediente às leis humanas. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Mas é você ser obediente, é você ser inteiro consigo mesmo, através do autoconhecimento. Não é louvar e adorar o seu próprio caráter, a sua própria personalidade, porque isso são moldes, isso são condicionamentos humanos. Mas é quando você, é bem o contrário, quando você ultrapassa esses condicionamentos e você vê que não tem nada a ver com a sociedade que está na sua volta, com a cultura que está aí pressionando você para ser igual a todo mundo. Quando você consegue sair desse molde cultural, aí que você se torna íntegro. Aí você deixa de ser corrupto, corrompido e corrompível. Porque se você estivesse na mesma posição daqueles a que você julga como corruptos, porque você não sabe o contexto, você agiria
de forma parecida. De forma igual, talvez não, mas de forma parecida já é suficiente. Tem uma coisa muito interessante que acontece também, que a maioria das pessoas pensam que existem níveis de corrupção. Gente, 50 milhões, agora para me fazer entender, 50 milhões ou 5 reais, dá na mesma. Agora, para não ficar, né, aquela sensação e associado de novo a corrupção com propina, com suborno, com dinheiro, toda vez que você faz e você pensa e faz algo que vai contra a sua natureza real, você está se corrompendo. E essa corrupção tem o mesmo peso daquela de 50 milhões, daquela do dinheiro na cueca. Então o problema não está no dinheiro na cueca. O problema está na sua falta de autoanálise. Você tem aquela sensação, a maioria de nós tem aquela sensação por causa dessa vida sofrida e difícil, massacrante que a gente leva por causa do sistema. Não é a vida que faz com que a gente seja assim, é o sistema que faz com que a gente seja assim. Então nós temos essa falsa sensação de merecimento. Então qualquer oportunidade que a gente tem de autogratificação e de autossatisfação, a gente acha que é merecimento. A gente não olha para os lados para ver se outras pessoas também mereceriam ou precisariam as coisas que que estão chegando até nós. Então a gente vai comprar um melhor carro, a gente vai construir a melhor casa, andar com as melhores roupas, comer as melhores comidas, beber as melhores bebidas, muitas vezes até esquecendo de olhar para os lados, de olhar para os outros e justificando que a nossa luta diária nos torna merecedores daquilo que a vida está nos oferecendo, sem nunca ao menos parar para pensar no quanto aquilo está nos corrompendo. O corromper pode-se dizer que basicamente rasgar a alma. Então por isso romper, por isso corromper. É como se a nossa alma fosse rasgada. A gente vem para esse mundo trazendo, já gravei vídeo a respeito disso, trazendo tendências já acumuladas, né, de outras existências. Então toda vez que a gente emerge numa nova existência, a gente traz essas tendências para resolver, se não todas, pelo menos algumas delas nessa existência. Então, para que essas tendências sejam afloradas, para a gente de novo trabalhá-las, nós somos expostos a situações, nós atraímos, né? Não é que tem alguém que está manipulando, não, nós mesmos já trazemos a nossa carga genética, todo o nosso entorno já é preparado através da lei da atração, tudo aquilo que a gente traz no mais profundo dos nossos átomos, dos átomos que formam o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, o nosso corpo vital, e, enfim. Cada átomo é constituído para atrair as situações que vão fazer com que essas tendências aflorem e aí para que nós possamos trabalhá-las outra vez. Dentro dessas tendências, uma das mais comuns é a tendência à corrupção. Mas compreendendo agora que você sabe um pouco melhor o significado da corrupção, você já entende que não se trata da corrupção da propina ou do suborno. Como eu disse, isso é o efeito último, mas é a corrupção de si mesmo através da cultura, através das tradições, né? Por exemplo, uma coisa que acontece com a maioria da humanidade, você cumpre cegamente com as tradições, você vai nas festas de Natal com aquela comilança, aquela coisa toda, sei lá, um costume americano, por exemplo, que é o tal do peru. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, então você nem sabe por que você tem aquele hábito de matar um peru no Natal, enfim.
E os nossos hábitos brasileiros também aqui, você simplesmente vai na onda e você não gosta de comprar presentes, é uma época que deixa muitas pessoas tensas. Quanto mais adormecido você está, mais confortável você está com as tradições e com a cultura e com o mundo. E quando você está um pouquinho acordado ou tem possibilidade de acordar, você se sente desconfortável com toda a falsidade, hipocrisia e tal, e mesmo corrupção que surge. Mas mesmo assim você faz. Com todas as desculpas, você diz, com todas as justificativas, o que a minha família vai pensar se eu não participar? Eu estou dando apenas um exemplo. Você está se corrompendo. E citei o Natal, mas todas as outras, eu estou citando isso como exemplo da tradição. Tantas coisas que você faz, que você não gosta. Toda vez que você faz algo que você não gosta, você está se corrompendo. Então, no final das contas, não esqueça jamais, os meios não justificam os fins. Pense, o abismo está olhando de volta para você. Não importa a justificativa, não importa a sua ideologia, a sua crença. A corrupção está dentro de você e é ali que você tem que resolvê-la. Deixe de ser dividido. Não se pode servir a dois senhores. Você se torna uma pessoa dividida. Torne-se integral, mas para isso você precisa buscar conhecer a si mesmo, ser honesto e sincero consigo mesmo, parar de apontar o dedo para os outros e de comentar e de falar por aí o defeito dos outros, a corrupção, o cara levou dinheiro na cueca, o problema é dele, ele vai ter que se resolver com a lei, mas com a lei divina, com a lei do karma. O karma não esquece ninguém, não é de uma forma de castigo, não é punição, é simplesmente o retorno ao equilíbrio. Karma é equilíbrio, aquela pessoa vai ter que se resolver com o equilíbrio. Dinheiro público é sagrado, mas de qualquer maneira, isso é só um efeito, a corrupção não está nele. A corrupção está em mim, está em você e é aqui que ela tem que ser resolvida. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Eu peço encarecidamente. R$10 já é mais do que suficiente de cada um de vocês para auxiliar na continuidade desses trabalhos. Gente, isso não é brincadeira, é um assunto muito sério. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!